Continuando com a resolução, o que a gente aprendeu até agora? A gente viu que tem o conteúdo principal aqui no meio do livro, né? E dos ladinhos aqui, de vez em quando, vai ter alguma pergunta para a gente responder. E o gabarito vai estar na própria página para a gente verificar. Dessas perguntas rápidas, e eu acredito que no final do capítulo ou no final de algum assunto mais importante, a gente vai fazer algumas listas de exercícios. Então a gente parou no quê? Parou nessa parte de conjuntos aqui, que a gente trabalha com união de conjuntos, intersecção de conjuntos, o básico que a gente já viu. A única coisa nova aqui vai ser talvez as perguntas, né? Talvez alguma coisa diferente, mais interessante. Mas o básico a gente já sabe. E assim, eu não vou passar correndo por isso, não te preocupa, a gente vai ver tudo bonitinho. Porque, como eu falei, esse é um conteúdo muito importante e a gente não vai deixar de prestar atenção nas coisas. Só tô falando que a gente já viu isso aqui, já fez um monte de exercício sobre. E vamos lá. O que eu geralmente faço? Eu faço isso daqui antes de ver os exemplos. Dessa vez, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer isso daqui, depois a gente olha o exemplo ali. Para fixar melhor ainda, depois de resolver isso daqui, se ficar alguma dúvida. Então, para praticar nossas habilidades, né? A gente tem o A, o B e o C, e o que ele quer? Encontrar B união com C, A intersecção com B e A intersecção com C. Não tem problema. O que eu vou fazer? Vou copiar isso daí e vamos seguir resolvendo, né? Não tem muito mais o que olhar. Aqui eu percebi que no livro base que eu estava fazendo, eu nunca coloco esse parênteses aqui na frente desses números quando são questões, né? Quando a gente está fazendo uma lista e tal. Como essas são questões pequenininhas, né, que seriam só para tirar alguma dúvida, para praticar bem rápido, então eu vou deixar o parênteses aqui para ficar sinalizado o que elas são. E quando eu estiver resolvendo questões da lista que tiver, aí eu não vou colocar o parênteses. Só essa pequena menção, né? E vamos lá, vamos copiar R, S, T, U, V e W. Então, aqui é aquela coisa, a gente tem que copiar isso aqui, parece chato, mas tu precisa praticar. E por mais que eu tenha feito um monte de questões desse tipo aqui, nunca é tarde para continuar fazendo, né? Sempre sobra um tempinho pra gente testar. R, S, T, U, V e W, V, né? Acho que é isso. É. S, V, W, Y, Z. Às vezes eu me impressiono com a minha memória que eu consigo guardar tanta coisa. Tanta coisa. S, V, T, W, Y, Z. Então vamos verificar se eu coloquei certo. SVWYZ. Então não tinha isso aqui. SVWYZ, beleza. E letra C. Letra C não, nosso conjunto C. Eu sei que ontem no primeiro vídeo eu fiquei meio perdido com o livro, mas agora a gente já se encontrou, né? Pelo menos no básico a gente se encontrou. XYZ. Então. E esse aviso que eu vou passar de novo, ó. Quando tiver algum comentário no vídeo que eu não tiver como responder, ou seja, o comentário já se responde por si só, ou é um comentário muito estúpido que assim, não tem nem como responder, eu vou colocar um trecho de uma música que geralmente eu tento fazer encaixar com o comentário. Mesmo que ele já se responda por si só, ou seja algo muito estúpido, você vai buscar uma letra que encaixe com isso. Por quê? Porque eu tive essa ideia faz tempo, eu queria aplicar, e eu não tinha coragem de fazer isso no meu outro canal, e nesse aqui eu vou fazer. Ah, mas não tem propósito nenhum. A maioria das coisas na vida não tem um propósito bem definido, e mesmo assim elas acontecem. Então, dito isso e avisado, né, para que as pessoas saibam o que está acontecendo quando alguém fizer algum comentário, que eu não tiver como dar uma resposta decente, né, assim, não tem por que responder, pelo menos eu vou colocar um trechinho de uma música que eu ache interessante. Então não é nada automático, não é como se fosse um recurso que o YouTube disponibiliza para te personalizar algumas respostas de comentário. Não é nada disso, eu nunca vou fazer uma idiotice dessas. Tá? Então vamos lá, o que ele quer na 17, tendo avisado isso? B, união com C. Ótimo pra gente praticar, né? Pera aí. B,
Eu acho que esse símbolo eu tenho aqui. Eu acho, eu espero, eu gostaria. Tirei os símbolos de conjunto. Que esperto que eu fui, né, cara? Vamos ver se eu consigo mais opções. Será que eu teria essa jossa? Eu teria por aqui, ó. Símbolos monetários, não. Operadores matemáticos. Tá aqui. Então eu tenho, já vou copiar, eu vou usar a intersecção aqui, vou inserir e já vou deixar o de união também, porque eu vou seguir carregando eles. Bom, que ótimo que ele já abre aqui nessa aba, então até que não fica tão ruim, tá? Não fica ruim se eu soubesse onde está a intersecção. A união, quer dizer, não a intersecção. Teoricamente é pra estar por aqui, né, cara? Poderia estar, né? Só porque eu tô gravando, né? Quando o cara abre pra gravar, daí acontece essas porcarias. Ai, ai, tá. Paciência. Essa fonte não... Tinha uma fonte que era matemática alguma coisa, que eu acho que tem esses símbolos aí. Se eu pesquisar aqui, math, daí não vai aparecer nada. Tá, calma aí, dá um tempinho aí que eu vou achar, tá? A gente tem que dar um jeito de fazer isso. Eu não vou estar editando vídeo nem nada, simplesmente vou procurar aqui, porque eu já encontrei uma vez. Eu tenho que encontrar de novo, né, cara? Ou eu desisto, que é basicamente o que eu vou fazer. Tá. Paciência, paciência, paciência. Vamos ver se aqui tem símbolos matemáticos. Vamos ver se isso aqui tem operador. Ah, se tem, não tá ali. Vai se ferrar. Bom, paciência. A gente procura aqui. Deixa eu abrir aqui, fechar esse. Vamos lá. Operadores matemáticos. Nem vou botar acento. Conjuntos. Vamos lidando com as dificuldades. Tá. Toda a matéria. Vamos ver se tem aqui. Ai, ai. Tá, tem os... Isso aqui eu já tenho alguns ali, pelo menos os básicos. Eu quero união, intersecção, tá aqui união. Acho que por enquanto a união, intersecção, pertence eu já tenho, as outras coisas eu acho que eu já tenho. Tá, então vai ser esse mesmo. Fecha aqui. Então aqui nesse caso é a união, então... Acho que vai ficar como uso recente, então deixa quieto. Tá aí. B união com quem? Com C. Isso vai ser igual o quê? Bom, a gente tem união, não é? Depois de toda essa perda de tempo aqui, então a gente só vai pegar elementos que tem em comum nos dois conjuntos. O S tem em comum... Não, pera, é B e C, né, cara? Não é, não é com A. Então, entre o B e o C, o que eu tenho em comum aqui? Y, eu tô vendo que eu tenho em comum, e o Z. São as duas coisas, os dois únicos elementos. Então é isso. Então é Y, opa, não, e Z. Aqui, não sei porque ficou um espaço a mais, tá? Então minha resposta é essa para 17. Vamos conferir o gabarito. Muito importante conferir o gabarito. Ó, tem mais questões aqui. Eu quero já a resposta. SVWXYZ a 17. Vamos voltar para 17 que eu acho que eu já me perdi. B união com C. União, a não ser que esse livro aqui tenha mudado tudo. Ah, intersecção é o que tem em comum. Tá, desculpa. Tá, troquei, viajei.
É coisa de quem tá enferrujado. Calma, já revi o meu erro, não te preocupa. Então a gente vai fazer a união disso aqui. A única coisa que a gente não vai fazer é repetir elementos em comum. Mas fora isso a gente vai copiar tudo que tem. Vamos olhar para o C primeiro aqui para ver o que ele está aqui no final. Aí o que está faltando só? Um X aqui e o resto é Y e Z. Beleza. Então a única coisa que eu tenho que colocar a mais aqui é um X. É a única coisa que o C adicionaria. Então a gente tem S, V. Tá vendo? Esse é o problema. Tua cabeça esquece de algumas coisas e tu faz automático e fala, não, é assim mesmo. E agora é X, Y, Z. É triste tu persistir no erro e tu defender o teu erro. Quando eu vou verificar algumas questões que eu fiz, sabe que eu erro, daí quando tu acha a resposta certa, tu volta no teu erro só pra dar uma olhadinha, né? E tu fala, cara, eu ainda cheguei a escrever que tinha que ser desse jeito, que tinha que acontecer. E aí tu olha lá e fala, não faz nem sentido, por que eu defendi uma ideia estúpida dessas? Não tem sentido nenhum. Mas acontece. Eu tô já velho demais pra dar bola pra essas coisas. É a idade, a gente vai ficando cada vez pior, não tem o que fazer. Tá, B união com C e a gente tem isso aí, SVWXYZ. Vamos lá verificar. Aqui com gabarito fica tudo mais fácil, né? A gente sempre acha a resposta. SVWXYZ, beleza. Vamos para 18 agora. O que ela quer de nós? Ela quer A, agora sim, intersecção com B. Então, 18. Deixa eu dar um espacinho aqui. Vou botar o parênteses, né, para indicar que essas questões menores é A, agora é intersecção. Vamos ver se ele ficou salvo aqui em usos recentes. Não ficou salvo. Porque é um corno. Deixa eu ver se voltou para essa fonte ali. É, operadores matemáticos, né? Cadê essa jossa? Tá aqui. Aqui. Intersecção tá aqui. Inserir. Depois, quando precisar copiar, eu copio daqui, então. Então, intersecção com C. Bom, o que isso geraria para nós? Agora sim é a única coisa que tu vai pegar o que tem em comum entre os conjuntos, né? Porque é uma intersecção. Então, se A e C, o que eu tenho em comum aqui? X não, Y não e Z também não. Tem nada em comum. Nenhuma dessas letras aparecem aqui. Então seria isso daqui ou aquele símbolo do conjunto vazio, né? Que a gente tem. Seria ou essas chaves aqui do jeito que tá, ou representado desse jeito, né? Porque o único elemento que eles têm em comum é o único subconjunto que pertence aos dois seria o conjunto vazio. Não tem mais nada entre A e C em comum, né? Então eu espero que seja só isso. Não sei, vamos ver como é que o livro representa. E a intersecção com B, cara, vai se ferrar. Olha, tá vendo a idade, ó? A idade é uma miséria. Mas depois tem a intersecção com C também. Então, a gente não perdeu. Quem tá assistindo deve sofrer, né? Ai, eu não culpo vocês. Vamos lá. A intersecção com B. Então, o que tem em comum entre A e B? S, eu já vi que tem em comum. V, tem em comum. E o W, também. A única coisa que tem em comum nesses conjuntos. S, V e W. Então é isso. S, V e W. E o 19, claramente, vou colocar aqui. 19, eu teria a intersecção com C. Que é só mudar. E o que isso vai gerar? Isso daqui ou a gente usa o símbolo, né? Conjunto vazio. Vamos ver o que o livro usa. Vem pra cá. Bom, 18 é SVW, tá aí. E o 19, tá, ele usa chaves. A gente vai usar também, não tem problema. O livro base usa esse símbolo aqui. Na maioria das vezes, ele usa assim. E esse livro aqui usa chaves, não tem problema. Acho que a LT deu um espacinho, né? Assim.
Vamos deixar do jeito que o livro usa para não se incomodar. Próximo. O que a gente tem? A gente pode olhar os exemplos aqui agora, que esse aqui provavelmente eu não vou fazer, eu só vou falar, né? E daí a gente passa para essa parte de baixo, que parece que fica bem dividido, né? Essa parte para te praticar faz parte desse exemplo aqui, e essa de cima faz parte desse daqui. É bem interessante a estrutura desse livro aqui. Então vamos lá. Encontrando a união e a intersecção de conjuntos. Dados os conjuntos, olha, given, olha que interessante. Tradução mais porca que eu consigo, mas tá aí. Então eu tenho o conjunto A, B, C, D, E, F, muito bonito. O conjunto B é A, C, E, G, I, K. E o C é G, H, I, J, K. Legal. E aí que ele pede para encontrar A união com B. Tá, esse aqui a gente vai ter que fazer. Isso aqui a gente vai ter que fazer, pô. Não tem como só ficar olhando. Esse não dá pra mim dar a resposta só falando, né? Vamos lá. Então, exemplo, vou botar um EX aqui. E esse é o exemplo 5. É o primeiro exemplo que a gente vai resolver. Não tem problema. Copiar os A, B, C, D, F. Então, copiar os conjuntos ali e fazer. A, B, C, I, F. Tá aí. Pode parecer básico, de novo, é aquela coisa que eu falo. Pode parecer muito simples isso daqui e uma perda de tempo gigantesca. Mas se tu caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu acho que essa é a citação que todo mundo fala, é caiu de paraquedas, caiu, tá? Se tu apareceu por aqui do nada, a minha proposta, resolvendo essas questões, não é para pessoas que já sabem esse conteúdo e querem melhorar o seu conhecimento. Embora eu vá fazer todas as questões do livro, o que implica que eu vou fazer as fáceis e as difíceis, porque toda lista tem questões difíceis, não significa que esse conteúdo seja para pessoas que já saibam, né? Tem uma boa noção de matemática, então não é para você. Se tu tem facilidade, tu acha isso aqui muito simples, muito infantil, isso aqui não é para ti de qualquer jeito, é só uma perda de tempo. Eu te aconselho a assistir outra coisa. Porque eu vou fazer tudo, do básico às mais difíceis, o que tiver nesse livro eu vou tentar fazer. E se tu não conseguir resolver a questão, bom, então ela fica e eu vou tentar fora de estar gravando aqui, né, fora das câmeras, olha só. Fora das câmeras eu vou tentar e daí eu tento chegar na resposta, mas a minha proposta é resolver tudo, do mais básico ao mais difícil. Tanto é que os livros que eu estou resolvendo, o livro base mesmo, a proposta dele não é ser um livro difícil, não é ter questões complicadas. Que ele comparado com o IES já é uma diferença grande da dificuldade das questões. Ele comparado com esse daqui, nem se fala. Mas todos, a proposta é para ser livros no máximo intermediário, em questão de dificuldade das questões. Se tu precisa de algo a mais, esse não é o lugar onde tu vai encontrar. Então, vamos para B. Tendo dito isso, a B, A, C, E, né? A, C, E, G e K. Eu sempre tento poupar o tempo das pessoas, né? Porque às vezes vem para esse vídeo aqui esperando uma coisa e se decepciona. A proposta, nesse caso, eu só estou resolvendo esse livro aqui só para a gente comparar livros de diferentes lugares, mas depois eu vou voltar para o livro base e vou fazer todo o resto do conteúdo do ensino médio naquele livro lá. Vou resolver todo ele. Talvez de vez em quando a gente olhe uma lista mais difícil de algum lugar só para se divertir um pouco, mas fora isso não pretendo mais tomar nenhum desvio e resolver só aquele livro até o final. Então, Ciso, saindo disso, o que ele quer nascer? GHIJK. GHIJK. Tá. Letra A, não é? O que ele quer na A? A união com B. Bom, tranquilo. Por consistência, eu vou escrever aqui embaixo. A. E agora a união. A gente vai... Putz. Não, cara, não faz isso. Não sei. Eu não... Bom, deve ser algum atalho, alguma coisa para facilitar
Tô selecionando um monte de coisa rápido. Só tem que descobrir como é que faz. Que porcaria de fonte é essa? Bom, deixa quieto. Vai, fica do jeito que tá. A união com B, a gente vai fazer o seguinte. Bom, aqui é a união, né? E agora, agora que eu aprendi. Aprendi não, agora que eu lembrei, né? Que eu tava trocando as duas coisas. Se a gente vai fazer a união, a gente vai pegar todos os elementos aqui dos dois conjuntos. A única coisa que a gente não vai fazer é repetir elementos. A gente vai copiar uma única vez um elemento. Por exemplo, se o A aparece nos dois conjuntos, no conjunto união aqui, a gente só vai escrever uma vez o A. Então, a gente tem o A. O que mais que a gente... E aqui a gente tem que colocar tudo, né? A, B, C, D, E, F. E aqui a gente vê o que tem a mais. O que tem a mais? G, I, K. Então, se eu for um pouco esperto, eu copio esses daqui e vejo o que o conjunto B acrescentaria a mais. Que, se eu não me engano, é G, I e K. G, I, K é a única coisa que ele acrescentaria nessa união aí. O resto já tem no conjunto A. Então, a minha resposta é isso daqui. A gente vai colocar um B aqui e ver o que tem que fazer. Vamos ver a resposta? A, B, C, D, E, F, G e K. Tá aí. E aqui ele faz o favor de explicar, né, pra gente que a união de A com B inclui todos os elementos de A com os elementos de B. E aí tu tem que notar que os elementos A e C e E não são escritos duas vezes, tá? Ou não são listados duas vezes. É o que eu falei, a gente não vai repetir elementos que já tem. E o que ele está dizendo mais? Aqui é para o 2. Então, realmente, a explicação desse livro aqui é muito boa. Se tiver essa versão traduzida, provavelmente é um livro intermediário que, para ensino médio, é muito interessante, cara. E o professor que me recomendou isso aqui, quando eu achar o link do canal dele, eu vou deixar na descrição. Eu acho que desse vídeo aqui mesmo eu vou deixar o link do canal do cara que recomendou esse livro na descrição. Se daqui pra frente o livro piorar, vocês podem culpar ele. Se o livro ficar melhor do que isso, agradeçam ao cara. Que foi ele que me recomendou. Então, me recomendou, ele recomendou aleatoriamente no YouTube, né? Eu assisti o vídeo e por um acaso resolvi escolher esse livro aqui. Dentre outros que eu vi, mas esse daqui pareceu mais interessante e eu consegui encontrar ele mais fácil, né? Ele caiu do caminhão com mais facilidade na minha busca pela internet. Eu consegui juntar ele tranquilamente. Acho que dá para todo mundo entender, né? A intersecção com B agora. Vamos ver se a gente já tem isso. Tem. Então deixa eu só copiar aqui, ó. Para poupar um tempo. A intersecção com B. O que eu teria aqui? Bom, aqui agora, com esse símbolo de intersecção, a gente vai pegar elementos que tem em comum entre os dois conjuntos. Entre o A e o B. E quais os elementos que tem em comum? A, C e E. Né? É os únicos que tem em comum entre os dois. O resto não se repete. Então, a gente vai copiar tranquilamente. Tá aí, tá a resposta. Nunca foi tão fácil. Deixa eu só dar um espaço aqui para ter mais espaço pra gente escrever. Então, letra C. Acho que que é a intersecção com C, né? É, pelo visto aqui. Mas tá aí, ó. A, C e E. Que é justamente os que ele chamou a atenção, que eram os elementos que se repetiam aqui. O A, C e o E. Bom, o que ele explica sobre a intersecção? A intersecção de A com B inclui apenas os elementos que são comuns nos dois conjuntos. Então eu estava tendo dificuldade com sets, né, que nem lembro o que o Google Tradutor disse que significava essa palavra, mas tá vendo, é conjuntos. Tudo depende do contexto, né, cara? E o que ele quer na letra C? Que eu vi que é um conjunto vazio. Mas a intersecção com C. A gente não vai confiar no... Na verdade, eu só poderia copiar isso daqui, né? Não poderia porque eu já apaguei. Eu sou otário. Otário. Vamos lá. Então, em vez de ser um B aqui, é um C. O que eu estou buscando aqui nesse conjunto?
elementos que pertençam tanto ao A quanto ao C. Vamos olhar para cá. Ah, mas a resposta já estava lá. Cara, esquece o gabarito. Esquece ele. Tu só precisa dele quando tu termina de resolver a questão. Aí tu olha ele. Ah, mas a resposta... Não, não, cara. Pode ser que esteja errado. Não dá para confiar no gabarito. Então a gente está procurando por elementos que estejam presentes. O gabarito só está certo quando ele concorda contigo. Se ele não concordar contigo, pode existir algum problema aí, tá? É só aí que tu vai gostar do gabarito. Só quando tu chega no final da resposta e tu vai olhar nele é a mesma. Ah, mas eu errei e o gabarito estava errado. A gente chegou na mesma resposta e está errada. Bom, mas te deu pelo menos a falsa ilusão de que tu conseguiu resolver. Já é alguma coisa. Vamos lá. O que tem em comum aqui entre o A e o C? Bom, a gente já viu que não tem nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, nem F aqui no C. Logo, não tem nada em comum entre esses dois conjuntos aqui. Então, quando a gente faz a intersecção, que está procurando elementos em comum, a gente não encontrou absolutamente nada a não ser o conjunto vazio, que é subconjunto em qualquer conjunto. Então, tá aí a resposta. É isso aí. Vamos verificar lá o que ele diz. Tá, ele está falando que está vazio, conjunto vazio. Because, porque A e B não tem elementos em comum, tá? O inglês não é tão agradável de ler, né? Não é tão rápido para quem não está acostumado. Ele inverte as palavras, não seria no português, né? Que share e compartilha. Então, se fosse ler porque A e C compartilha no, daí não, comum elementos. Aí tu tem que inverter as coisas e entender que porque A e C não compartilham. Então isso aqui vem antes, elementos em comum. Então é maravilhoso para quem está começando a ler inglês. A intersecção de A e C é o conjunto vazio, tá? De novo, ó, o conjunto já está aqui no final da coisa e tu tem que puxar ele antes para ler certinho, né? Você vai traduzir para o português. São chamados de conjunto nulo. Ou também, acho que also é também, né? Also. E isso aqui é chamado, né? Caso. Enfim. O meu... A minha pronúncia do inglês é magnífica. Tá. Mas já dá pra. Olha, mas olha o que é interessante de ver. A matemática é uma linguagem universal. É maravilhoso tu poder olhar para isso daqui, mesmo que tu não entenda a parte do inglês ou não entenda tudo, pelo menos a parte da matemática tu consegue ler e compreender, obviamente, né? O que aquilo ali está te dizendo. Então esse símbolo aqui é universal, isso é maravilhoso, olha só. Tu olha para isso aqui, não importa o livro que tu esteja olhando, não importa o artigo científico que tu esteja lendo, tu olhou para isso aqui, tu sabe o que isso quer dizer. Então é muito bom. Vamos olhar aqui o que a gente tem de dica, né? O conjunto vazio pode ser denotado pelos símbolos que aqui a gente tem as chaves, né? Ou por esse símbolo aqui. Então, aqui eu falei, o nosso livro base optou por esse símbolo aqui. E eu apertei ali pra me incomodar, cara. Porque que eu acho que tu traz até aqui, ele já, se eu apertar, ele vai voltar para a próxima página. Podia ser bem em cima da setinha, mas não. Tá, o nosso livro base optou por isso daqui e esse livro optou por esse símbolo aqui. Não tem problema nenhum, a gente usa qualquer um dos dois, não faz a menor diferença. E aqui a gente vai fazer de novo, vai inverter a coisa. Primeiro vai praticar para depois olhar o exemplo. Sei por que, cara, que eu faço isso. Porque que a gente já fez isso, né? A gente já viu isso daqui, então não tem problema. Quando a gente, na verdade, todo o conteúdo que a gente vai ver desse livro a gente já fez. Então, eu geralmente vou fazer esses exercícios primeiro. Então vamos lá. Encontre a intersecção ou união or união by first graphing deve ser escrevendo, né, os conjuntos na reta real. É isso. Respostas, intervalo, notação. Tá. As respostas tem que estar, obviamente, no que eu li, né? Naquela notação de intervalo. Desenhar a reta real e representar isso daqui, a gente... Ah, cara, é o Paint lá, vamos deixar quieto. Vamos tentar fazer de cabeça mesmo, na raça.
porque fica chato demais tá puxando para os desenhos. Agora a gente já está habilitado a evitar esse tipo de coisa. Ou melhor, eu estou tentando fugir desse tipo de trabalho, de ter que estar desenhando a reta real e fazendo os pontos e ligando. Acho que a gente já passou desse tempo. Então vamos copiar isso daqui, tentar interpretar essa coisa e depois montar a resposta em notação de intervalo. Então primeiro a gente tem x tal que x é maior ou igual a 1. Então, beleza. Eu tenho x tal que x é maior ou igual. Esse símbolo eu tenho. Tá aqui, maior ou igual a 1. Esse é o primeiro? Acho que é só isso, né? Maior ou igual a 1, beleza. Intersecção. Vou pegar aqui o símbolo. Se eu tinha certeza que eu tinha deixado aqui, não sei. Se bem que aqui eu tenho um limite de símbolos que eu posso deixar salvo aqui. Tá, intersecção. Tá, aqui usado recentemente, Não. Não tinha. E o próximo, x tal que x é menor que 10. Então, x tal que x é menor do que 10. Bom, aqui pelo menos a gente já treina, né, a nossa interpretação das coisas. Aqui a gente já tem que ter essa parte da reta real já mais fixado na mente. Tem que ser mais fácil olhar para isso daqui e conseguir montar a resposta do que já foi algum dia. Lembra, agora a gente vai treinar também como montar os intervalos. Lembra que os extremos do nosso intervalo sempre vão ser a parte menor, né? O menor valor e o maior valor. O menor está na esquerda, o maior está na direita. Então vamos olhar para isso daqui. X é maior ou igual a 1. Então o menor valor que eu teria nesse intervalo começa em 1 e vai até o infinito. E a gente está pegando a parte incomum, tá? A gente está olhando para a parte incomum com esse outro aqui, que seria x menor do que 10. Então esse aqui começa em 10 e vai diminuindo até o menos infinito. Então o meu extremo nesse caso seria o 10 e não está incluído. E nesse caso o meu extremo, o menor extremo seria 1 e está incluído. Ele quer intersecção. O que tem em comum nessas coisas? Bom, esse 1 aí está incluído no meu intervalo. Então eu tenho 1, tá? O extremo menor. E como eu estou pegando só pontos em comum. E o máximo até onde isso vai é até 10. Só que o 10, de novo, não faz parte do intervalo. Seria isso daqui. Isso daqui fica mais fácil de visualizar, tá? Eu vou abrir o Paint aqui uma vez. Na verdade, vamos olhar a resposta. Pode ser que eu tenha errado, né? É melhor a gente olhar primeiro e depois eu faço os desenhos. Vamos lá. É 1 e 10, tá aí, tá certinho, né? Olha que coisa bonita. Então, 1 e 10. Do jeitinho que eu mostrei. Se a gente fosse desenhar no caderno, então vou abrir aqui. Se fôssemos desenhar no caderno, o que eu faria? Eu pegaria uma linha, e se eu puxar ela aqui, tá? A primeira parte estaria aí, meio torto, bem feio, mas tá aí. A segunda estaria aqui, e a minha resposta estaria mais ou menos aqui embaixo. Era para tudo ficar retinho, mas dá um desconto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir números. Então, aqui tá com um número muito grande. 175. Vamos botar 18 aqui, ó. Esse aqui seria o meu conjunto A, que é o primeiro, tá? Eu vou chamar de A. E ficou gigantesco, pô. Tá? Meu A tá aqui. Eu vou chamar o segundo conjunto de B. Vou colocar um B aqui. E o outro seria a intersecção de A com B. A gente vai deixar quieto, não vamos representar. Todo mundo sabe, o de baixo é a intersecção. Agora, onde é que começa o meu A? O meu A começa em 1. E ele aquela bolinha, seria a bolinha fechada, né? Então o meu A começa aqui, começaria em 1. Eu tô dizendo que o meu 1 é por aqui. Deixa eu só nossa, desenhar. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Vem pra cá. Isso, fica aí. Aqui é o meu ponto, o meu valor 1 aqui. E o meu B.
onde é que o meu B começa? Que seria esse conjunto aqui, ó. X é menor do que 10. Então, vamos dizer que o 10 fique por aqui. Vamos puxar para baixo aqui, ó. Bonitinho. Tá vendo por que desenhar aqui é um inferno, demora muito? Tá. O que acontece aqui? Bom, o meu A, ele vai de 1 até o infinito e além. Tá? Então, vou puxar outra coisa aqui só para representar que ele vai do 1 até o infinito. E o meu conjunto B, ele vai do 10, sem incluir o 10, até o menos infinito e além. Aí o que o problema está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente pegar a intersecção, ou seja, só os pontos que tem em comum entre os dois conjuntos. Aí o que tu faria? Tu puxa a tua reta para cá, uma reta aqui, que corta os dois ali, bonitinho no teu caderno, para te ter uma noção do que está acontecendo. Eu passei por cima do 1, não tem problema. E aqui, para te saber o que seria a intersecção desses dois conjuntos aí, ou seja, quais são os pontos em comum. Tá? E aí o teu desenho teria que ficar mais ou menos essa coisa bizarra aqui. A tua intersecção ou os pontos em comum seria só isso daqui, ó. Agora tu só tem que olhar para os extremos aqui e tem que ver se eles estão incluídos ou não. O 1, ele faz parte do conjunto A, ele está incluído aqui no extremo onde começa tudo, né? E aqui ele também pertence ao B, então não tem problema nenhum tu incluir ele aqui. Então aqui seria 1 fechado, né? Seria aquela bolinha fechada aqui. E aqui o 10, se a gente vai ver o outro extremo do conjunto resultante, né? O 10 ele não pertence, ele começa aqui, mas ele não pertence a esse intervalo, né, do conjunto B. Então, quando a gente passar aqui para baixo, olha, mas o 10 pertence ao conjunto A. Sim, ele pertence, legal. Mas tu tá pegando a intersecção dos dois, ou seja, o 10 não faz parte do B, logo a gente não pode usar ele aqui. Então aqui ficaria aberto no 10. E foi o que eu coloquei da resposta, né? Ele começa fechado no 1 e termina aberto no 10 sem incluir ele. Tá vendo por que desenhar facilita a tua vida? Tu que tem um caderno aí para fazer esse tipo de coisa. Agora, para mim, que tem que estar puxando todos esses desenhos no Paint. No Paint é lindo. Tá, no Paint. E tem que fazer tudo isso daqui vai demandar muito esforço. Então vamos assumir que tu já assistiu os vídeos iniciais, que eu resolvi isso no livro base, que eu desenhei, que eu fiquei um tempão perdido. Perdi um tempão aqui nessas coisas, né? E que tu já é capaz de olhar para aquilo ali e já montar a resposta sem precisar fazer esse desenho que é um auxílio para ti. Então vamos supor que tu já consegue fazer isso. Não vamos salvar isso daqui e vamos seguir para 21. Porque se a gente ficar olhando demais, a gente nunca vai terminar isso daqui. 21. X tal que x é menor ou igual a 2. Então, x tar que x é menor ou igual, tem o símbolo aqui. Bom, nem vou tentar colocar. Menor ou igual a 2. Eu poderia, para menor ou igual, colocar desse jeito aqui, ó. Pera aí. Tem livros que usam assim. Eu já vi livro usar essa notação aqui. Prefiro essa, obviamente, mas eu já vi livro usar essa notação. Então, mas não, é melhor eu já aproveito o atalho aqui, já uso essa mais bonitinha do que tá usando aquela ali. Então, x menor ou igual a 2, o quê? União a menos 2. Olha, ainda bem que eu olhei. Menor igual a menos 2, união com x, tal que x é maior do que 3. Olha só. Que interessante. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Aí quando eu colocar aqui, eu faço assim, ó. Ctrl V. Pá. Pronto. E aí eu deixo ele no formato da letra que a gente está escrevendo aqui. Daqui em diante eu uso esse. Parece um U, né? Como é que seria o meu U maiúsculo? É o mesmo. Vamos assumir que união... vamos deixar assim, pô. Depois eu procuro o símbolo da união ali, vai ficar bonitinho. Depois eu olho a fonte que eu tava usando.
Será que ele mostra aqui? Vamos pegar um símbolo aqui, intersecção. Tá nessa mesma porcaria, né? Então vem pra cá, Ctrl C. Vamos lá, vamos pesquisar aqui. Mais símbolos. Mas não faz sentido não ter aparecido, cara. Operadores matemáticos, é? Será que não é dessa... E tu, tá em qual? Ah, tá aqui, ó. É Math, ó, tá vendo? Caí, porcaria miserável. E agora, se eu procurar símbolos matemáticos, que é o que eu deveria estar fazendo, não, mas estão por aqui, ó. Uma hora eu acho vocês, não te preocupa, pô. Cadê? Seriam operadores matemáticos, né? Ah, cadê essa jossa? MNO, não sei se aqui tá organizado por... Não, não tá. Aqui, símbolos monetários. Era para estar por aqui. Operadores matemáticos, tá aí. Vocês, cadê você? Só para não ficar aquele U, tá? Já começa a me incomodar. No meio do vídeo, podia editar essas coisas. Mas não, deixa aí, faz parte. Vai aparecer? Tá, não apareceu? Então, foda-se, foda-se então. Se não quer colaborar, então foda-se. Será que ele mudou porque eu mudei a letra? Deve ter sido, né? Ah, fica esse Ui, fica aí, depois eu acho lá, não vou encrencar por isso. Então, o que eu tenho aqui? X tal que X é maior que 3. Então aí, devia ter seguido a minha vida. Tem coisa que a gente começa a mexer e só piora. É tipo voltar com a ex, né? Não dá certo, nunca vai funcionar. Então vamos lá. A gente tem que deixar isso aqui. Eu fiquei até pensativo, mas nunca funciona, cara. Nunca deu certo. Vamos lá. Então vamos ver onde é que é o extremo disso daqui. Ele é menor ou igual a menos 2. Então esse intervalo, o maior valor que teria nele seria menos 2. E nesse caso, ele é maior do que 3. Logo, isso aqui não tem nada em comum entre esses intervalos aqui. Porque isso aqui começa em 3 e vai até o mais infinito. E ele não inclui o 3 ainda por cima. E esse aqui, ele vem de menos infinito e o maior valor que ele vai assumir é menos 2. Ou seja, não tem nada, não tem como... Ah, mas é união. É união, não é intersecção. Olha o pensamento estúpido. Tudo por culpa desse U aqui. Se tivesse o símbolo certo ali, eu teria acertado. Então tá, é união. Eu vou unir essa jossa. Então, será que eu representaria como menos infinito até menos 2? Porque aí ele quebrou no meio, né? Tem uma parte que eles não têm nada em comum. Eu vou tentar assim. Então começa em menos infinito. A primeira parte dessa união aí. Então vou botar o símbolo de infinito aqui. E vai até menos 2. E fechado em menos 2. E aí ele começa em 3, mas não inclui. E vai até mais infinito, que a gente não precisa colocar o mais. Que também, obviamente, tu não vai fechar esse intervalo. Essa seria a minha tentativa de resposta. Eu não tenho certeza porque eu já não lembro como mostrar, né? Quando é quebrado, assim, quando tem uma parte faltando entre os dois intervalos ali. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que o livro responde. A gente pega o macete. Usou união. Tá bom, tá ótimo. Então é só isso. E aqui é o U, né? Não preciso nem
Suponha que isso significa união, tá? Tô definindo que esse uma maiúsculo aqui é união. Eu nem olhei direito a resposta, só vi aquele pedacinho. Tá, menos infinito a menos 2, 3 a mais infinito. Menos infinito, menos 2, 3 mais infinito. Beleza? Fechado aqui, né, no menos 2. E é isso aí. Chegamos à resposta. Que é a única coisa que importa. Então, 21, 22. O que tem na 22 aí? Tá. X tal que x é maior do que menos 2. Olha, que legal. X x tal que z, é isso mesmo. X tal que x é maior do que menos 2. Qual porcaria? X tal que x é maior do que menos 2. União com x menor do que 3. Tá. Então, união, bacana, pelo menos a gente usa o U, né? X tal que x. 3 vezes errando a mesma coisa, cara. Poxa. X é menor do que 3. Eu lembro que eu tive uma dificuldade até me adaptar a ler desse jeito. X tal que X. Tu fala assim, pô, mas isso é trivial. Como é que alguém tem dificuldade em gravar isso na cabeça? Pois é, eu tive. E escrever os conjuntos desse jeito, conseguir quando ele pede para te escrever, tipo aquele dos meses do ano que começam com a letra J. Então eu tinha dificuldade de escrever X tal que X é um mês do ano que começa com a letra J. Tu acredita nisso? E foi grande a dificuldade. Então tá. Tendo falado isso, a gente vai só ter que fazer. X é menor do que 3, x é menor do que 3, x maior do que menos 2. Ele está querendo fazer a união disso. Então, de novo, ele começa em menos 2, não inclui esse elemento, o x, e ele vai até o infinito e além. Esse outro, o extremo dele é o 3, ele não inclui o 3 e ele vai até o menos infinito e além. Então, de menos 2 até 3, eles têm elementos em comum. Nesse caso, ele não inclui o menos 2 e também não inclui o 3. Mas fora isso, os outros elementos são todos em comum entre esses dois conjuntos aí. Então, isso são parênteses, né? E aqui eu tenho menos 2 e 3, simples assim. O menor extremo, lembra, sempre fica à esquerda e o maior valor do extremo à direita. E é isso, menos 2 e 3. Não poderia ser mais fácil. E aí o cara vai e erra. Cadê 21, 22? Tá brincando? Tá brincando comigo. X maior do que menos 2. União com X menor do que 3. Ah, é união. É união. Ai, cara, como é que eu não olho as coisas? Eu sou imbecil. Eu tô trocando as coisas, eu tô confundindo a intersecção. Eu tô pegando só o que tem em comum entre os dois. Mas isso é uma união. Isso aqui vai de menos 2 até o infinito e além. Então, do menos 2 até o infinito e além, ele tem todos os pontos dentro desse conjunto aqui. E esse aqui vai do abaixo do 3 até o menos infinito e além. Então, de 3 para baixo, ele contém todos os pontos. Quando eu fizer a união dos dois, eu vou ter menos infinito mais infinito. É a idade. E um pouco de demência também. Esses dois fatores aí prejudicam bastante o ser humano. Então, 23. Aproveitar que os cachorros estão fazendo o serviço deles, né? De acuar. A noite inteira. Não dão folga de dia nem de noite. Não, tem que ser o tempo inteiro. Pera aí, falta uma e aqui. 23. X tal que X é menor do que 1. X tal que X é menor do que 1. Agora presta atenção que eu acho que é uma intersecção. Agora sim é uma intersecção. E agora porque tá com o símbolo certo, daí eu vou acertar a resposta, né? Claro, com toda certeza. Qual é o próximo conjunto?
x tal que x é maior do que 5. Então, x tal que o meu x é maior do que 5. Então, sem incluir o 5, essa parte vai a partir do 5 até o infinito e além. E essa daqui, ela vai do 1, sem incluir ele, até o menos infinito e além. E eu quero a intersecção dessa coisa. Logo, isso aqui não tem. É o conjunto vazio. A resposta disso é... não é essa. Essa aqui, ó. Tá, não tem elementos em comum aqui. Nesse caso. Porque isso aqui vai... os pontos que... os valores dentro desse conjunto vai do menos infinito até o 1. Sem incluir ele, óbvio, né? E os valores nesse conjunto, eles começam a partir do 5, sem incluir a porcaria do 5. Então, não consigo encontrar nada em comum entre eles. Porque aqui no máximo ele chega até 1, e aqui o mínimo dele já começa lá do 5 para frente. Então, intersecção dessa coisa, conjunto vazio. Tá aí, 23, conjunto vazio. Agora a gente olha o exemplo. Que aí dá para fixar bem as coisas na mente. Que ele quer que a gente faça. Encontre a união e a intersecção dos conjuntos aqui. Então, dados os conjuntos x, tal que x é menor do que 3. Acho que esse aqui a gente consegue fazer de cabeça, para não ter que copiar, né? Então, x é menor do que 3 e x é maior ou igual a menos 2. E x é maior ou igual a 5. Tem A, B, C, D. Copiar de cabeça, fazer de cabeça, caramba, cara. Não tem como. Exemplo 6, né? 6, Não tem como, esquece. Tem A, B, C e D. Não. Dá muito trabalho. X tal que x é menor que 3. Poxa. X tal que... opa. Tal que x. Eu vou copiar esse padrão aqui, porque ele se repete. Só vou mudar as letras, né? E o Cusco vai a noite inteira quando? Eu não tenho o que fazer mesmo, cara. Mas é melhor agora só com os cachorros quando de noite do que de dia com galinha, e porco, e pato, e marreco e tudo incomodando. X, tá? Aqui é maior ou igual a menos 2. Maior ou igual a menos 2. E aqui é o que? Aqui é maior ou igual a 5. Que beleza. Maior ou igual a 5. Tá aí. O que ele quer dar? O que ele quer que a gente faça? Só tô conferindo aqui para não fazer uma cagada. A intersecção com B. Tá bom. Faz parte. Eu já tenho um símbolo aqui porque eu tô correndo lá. A intersecção com B. Ele quer que responda isso aqui em forma de... tá, desenho os conjuntos, né? Faço o gráfico lá, expresse cada conjunto na notação de intervalo. Então, tá vendo? Tu tem que inverter as coisas. Intervalo, notation. Aí tu na cabeça para trazer para português botar notation, intervalo, aí traduz as coisas. Ou eu troquei tudo aqui. Mas é em notação de intervalo, não tenta olhar muito, só faz. Segue o coração. Teu coração vai te guiar. Então a intersecção com B. Só isso. Vai ficar olhando para essas coisas aí. Isso é bobagem. Agora sim, pontos em comum. Vamos olhar para essa coisa aqui. O que isso aqui vai ser? Menor do que 3. Então vem do menos infinito até pertinho do 3. Na beiradinha, quando está quase encostando, ele para. E é o B, né? E o B, ele é maior ou igual a menos 2. Então ele começa no menos 2 e vai até mais infinito. O que eu tenho em comum nessas coisas? Qual é que é o extremo menor? Ele inclui esse extremo, que seria o menos 2. Hoje os Cusco estão com vontade de trabalhar, cara.
e vai até o 3 sem tocar. Isso que ele tem em comum, né? Agora sim, a gente está falando em intersecção. Ele não inclui esse extremo aqui na porcaria da... que eu sempre esqueço. No intervalo. Sempre esqueço que a gente está usando essa notação de intervalo aqui. Mas bem, essa é a minha resposta. Menos 2 e 3. E vamos para o solution. Olha só. É helpful, sei lá, bom, ajuda para visualizar os gráficos of individual conjuntos on the number line before taking the union or intersection. Então, o que ele está dizendo basicamente é para te desenhar as linhas aqui, fazer as duas retas, colocar os pontos aqui, e que isso vai te ajudar a visualizar aonde o conjunto começa e aonde ele termina. Que nesse caso o primeiro começa no 3, mas não inclui ele. Olha o jeito como ele representa, em vez de usar aquela bolinha vazia, ele optou por usar o parênteses aqui, então não está incluindo esse extremo, e vai até menos infinito aqui. E no outro, ele começa no menos 2, incluindo ele, e vai até o mais infinito. E aqui fica facinho, né, de tu conseguir perceber qual é que é a parte em comum entre esses dois conjuntos, né? Só traçar uma reta aqui que vem até aqui embaixo, e outra aqui, e tu já tem bonitinho a parte em comum. Que começa fechado no menos 2 e vai até o 3, só que daí não inclui ele no intervalo, fica aberto aqui. Se a gente olhar a resposta, vamos ver se ele colocou, tá aqui, menos 2 e 3. Então é um livro que explica tudo bonitinho, é bem explicadinho mesmo as coisas, bem mastigado. Fica fácil de ver, tem esse exercício, tu tá com alguma dúvida. Realmente esse livro é bom. Não é um livro avançado, mas é um livro bom. Vamos lá, então essa é a A, então a resposta tá aí. A B. Ainda bem que ele fez o desenho pela gente, né? O que ele precisa na B? Eu ainda vou gravar um vídeo agradecendo e mostrando esses cuscos, né? Porque de qualquer jeito eles acabam colaborando com os vídeos, porque todo vídeo tem um cusco a quando. Não importa se eu gravo de manhã, se eu gravo de tarde, de noite. Sempre tem um fazendo alguma contribuição. A união com C. Então, vamos colocar o nosso U aqui. A união com C. Isso aqui é igual a quem? Agora a gente só quer coisas em comum entre os dois conjuntos. A e C. De novo, o A começa no 3 e vai até o menos infinito. E o B e o C, ele começa no 5 e vai até o mais infinito. Aqui ele não tem nada em comum, né? Deu para notar que se esse aqui começa no 5 e vai até o mais infinito, e esse aqui começa no 3 e só vai para trás, né? Só para valores menores do que isso, que estão contidos dentro desse conjunto. Logo, eu não tenho nada em comum entre eles. Então, a minha resposta seria essa. Vamos visualizar, não, vamos verificar aqui. Vamos ver, cadê a resposta dessa porcaria? Ué. Note que o conjunto A intersecção com B representa os números reais. Tem or equal os dois. Ué. Números reais? Greater. Tá, entre ou igual menos 2 e menor do que 3, tá bom. A relação pode ser escrita more com sei lá o que, compondo inequalidades, tá? Tá, também pode ser escrito assim, é fato. Pode ser interpretado x tá entre menos 2 e 3, incluindo x igual a menos 2. Sim, senhor. A gente vai ver em equações, não te preocupa, isso aqui também eu espero que você torne algo bem comum, né? A gente vai fazer bastante conta em relação à inequação. Tá? Mas aqui já não tem resposta dessa, deve estar aqui, ó. A B, A união com C, a gente tem
É união. Porra, cara. Porra, como é que tu consegue confundir? Qual é que é o meu problema? Eu não sei qual é o meu problema. Eu tô tentando descobrir qual é que é o... Por que que eu não consigo olhar para essa porcaria e falar, pô, é união. União, cara. Junta tudo. Só não repete elemento. Só isso. É a regra. União, eu falo uma coisa e faço outra. Eu não sei o que está acontecendo. A união com C. Pô. Então, isso aqui vai de... Eles não têm pontos em comum. Então, esse extremo aqui vai... Do primeiro seria do menos infinito até o 3. E aqui do 5 até o mais infinito. Então é isso, pô. Cara, não sei. Não me pergunto o que está acontecendo. Qual é que é a minha dificuldade. Eu já tive essa dificuldade no outro livro. Mas acho que foi muito menos do que agora. Agora tá feio. Esses guaipecas são inferno, cara. 3. E aqui eu coloco união, né? Porque eu lembro bem. Nesse caso começa no 5 e vai até o infinito e além. Infinito e além tá aqui. Tá aí, seria isso então a minha resposta. O problema, pega tudo, só não repete elemento. É isso que significa união. Junta tudo, não repete elemento. Junta tudo, não repete elemento. É isso que significa a porcaria da união. Menos infinito até o 3, união com 5 até mais infinito. Tá? E ó, de novo, desenho ajuda muitíssimo aqui a perceber as coisas, né? Fazer os desenhozinhos. Todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto C. Tá aí. Vamos lá, se os cachorros deixarem. O que é o C? É A união com B. Então eu já vou copiar daqui, já nem preciso voltar para outra página. A união com B. O que é A união com B? Pega tudo dos dois conjuntos, só não repete elementos. Pega tudo dos dois conjuntos, só não repete elementos. Tá vendo? Fácil de decorar. Trivial. O que é o meu A? De novo, de menos infinito a 3. E o meu C? Não, o meu B. Ele inverteu, né? Para incomodar. E essa é a minha letra C. Os Cusco vão tocar a noite inteira, assim, não tem o que fazer. A letra C... Será que eu tô bêbado? Não, é B, pô. A e B. A e B. União, cara. Faz direitinho. Aqui vai do menos 2 até o mais infinito. Então aqui é mais infinito. Se isso aqui vai do menos 2 até o mais infinito e isso aqui vai do 3 até o menos infinito, quando tu juntar tudo, tu vai ter menos infinito, mais infinito. Que é o que a gente viu num dos exercícios anteriores ali, né? E não é essa notação, é essa aqui, ó. Lá vai o Cusco a noite inteira, rapaz. Não sei qual é que é a sina de vida desses guaipecas. Tão livre, pode sair, caçar, voltar de madrugada. Não, fica em roda de casa quando? Tem toda a liberdade do mundo que a maioria dos cachorros não tem. E mesmo assim, tem que ficar em volta de casa quando? Eu não consigo entender. Nasceu livre, vai morrer livre e mesmo assim não aproveita. Menos infinito, mais infinito, tá vendo? Aqui, como eu tinha falado, se tu olhar o A, né, ele vai do 3 até o menos infinito, aqui vai do 2 até o mais infinito. Então, quando a gente juntar tudo, né, pega tudo, só não repete elemento. O que a gente não repetiria aqui? Aqui do 3 até o menos 2 aqui a gente não repete. E tá aí. A gente teria menos infinito, mais infinito e tá aí, ó. Lindo. Tá, isso representa a reta real, né? Que seria todos os elementos. E tem a D. Tem a D, rapaz. A intersecção com C. Essa eu acho que eu nunca erro, né? As únicas que eu não erro quando tem intersecção. Por que será? A intersecção com C, pô. Intersecção com C. O que eu teria aqui? Agora sim, só pega elementos em comum que tenha nos dois. Aí eu já estou acostumado. Tá, essa aqui a gente já está bem acostumado a ver ela e a C. O que eu tenho em comum nisso daqui? Isso aqui vai até o 3, chega a dar uma encostadinha nele, quase toca no 3, mas não chega nisso. Né? Vai do menos infinito até o 3. E a C começa no 5 e vai até o mais infinito.
São os elementos que estão dentro desse conjunto. Então, aqui a gente não tem nada em comum, que agora a gente está procurando intersecção. Então, a minha resposta, nesse caso, é isso. Acho que é assim, né? Porque não tem mais questão de notação de intervalo, né? A gente só representa desse jeito. Vamos ver? Tá? É um conjunto vazio, tá aí. Conjunto não overlap. Os conjuntos do not overlap. Overlap. O que significa isso? Vai ficar... Fica para um outro dia. Não vamos descobrir hoje. Vamos só seguir resolvendo as coisas. Translações envolvendo inequalities de inequações. Então tá bom. Translações. Na mesa, pá. Tá, aqui sou eu tentando ler alguma coisa. Signals. Tá, não tem, só vai ficar um silêncio muito grande aí. E eu tentar traduzir as coisas que eu tô lendo vai ficar muito triste, né? Often definido according to máximo sustained winds. Tá, aqui tá falando os furacões e a velocidade. Tá, ele quer que eu escreva, traduza essa coisa para uma inequação. Então, as frases aqui para inequações. Então, nesse caso, acho que a gente vai fazer o exemplo primeiro. Uma tempestade tropical, storm, né? Lembra Skyrim lá, Storm Cloaks, né? As capas da tormenta. Pelo menos para isso o jogo serve, né? A gente aprender um pouquinho. Então, storm é tempestade, a tempestade tropical é updated, se transforma em um furacão, no status de furacão se, e lembra, programação, if, else, se, se a velocidade do vento W é a list 74 mph. Update eu sei que a gente vai ter vai aumentar a categoria provavelmente de tempestade tropical. Ela aumenta para furacão, para status de furacão se ela se mantém a velocidade do vento se mantém W, né, que deve ser chamado at least até 74 milhas por hora. Ou se mantém em 74 milhas por hora. Como é que eu traduzo isso? Bom, essa daqui a gente vai olhar a resposta. W... Meu, sou ovo. Tá, então é só escrever W maior ou igual a 74 mph, tá? Essas questões mais teóricas aqui a dificuldade realmente é interpretar o texto. Imagina se a minha dificuldade já era grande em português, imagina em inglês, né? Mas então a letra A, a gente tem W, então ó, é maior ou igual a 74, e depois dessa a gente vai tentar fazer as outras, né? mph. Só estava em dúvida se tinha que escrever alguma coisa a mais. Mas então, para ser um furacão lá, ele teria que ter uma velocidade de vento maior do que isso daqui, 74 milhas por hora, para ser considerado. Como é que é o nome dessa jossa? É um furacão, né? Hurricane é furacão. E por que eu lembro? Por causa da música do Bob Dylan lá que tem. Então, referências, né? Furacões são categorizados de acordo com a intensidade by the Saffir-Simpson. A escala, tá, a escala é essa escala que eu já li ali.
Uma escala de 1 a 5, a categoria 5, furacão de categoria 5 é mais destrutivo. A categoria 5 Hurricane, as substâncias excedendo 155, tá, a velocidade do vento, né, porque daí winds é vento. E essa palavra aqui lembra daquela série do Exterminador do Futuro, Crônicas de Sarah Connor? Pois é, daí tem uma música no final lá que eu gostei muito daquela música porque é o jeito da cena, é a música e tal, que menciona essa palavra. Então eu não sabia, não consegui encontrar a música e daí só lembrava disso daqui, que tinha essa palavra. A guriazinha que tava cantando cantava isso daqui. Enfim, então aqui excedendo, tá? Então isso aqui, W tem que ser maior do que 155 milhas por hora para ser considerado categoria 5 e ser destrutivo. Então, ver como é bem contextualizado com, com a vida do americano, né, cara? Então já tu vê que as questões são bem diferentes, né? Os exemplos são muito diferentes do que a gente teria no Brasil. Né? Eu nunca vi nenhuma falando sobre furacão. Pelo menos nas que eu resolvi eu não vi nenhuma. Então nesse caso o meu W ele tem que ser maior do que 155 milhas por hora. Quanto que vale uma milha? Não faço a menor ideia. Já peguei algum livro que tinha isso em física para converter, provavelmente alguma que outra vez, mas não faço a menor ideia. Letra C. O que a gente tem na C? Quer dizer, primeiro a gente tem que verificar essa. Tá. W tem que ser maior do que 155. Lindo. E agora C. A categoria 4 de furacão é ventos que se mantêm. Subsistente ventos constantes, eu acho. Então esse vento tem que tem que ser list 135, but no more than 155, tá? Então o vento tem que estar entre 135, 131, desculpa, mas não pode ser maior do que 155. Então tem que ser, W tá entre isso daqui. Seria, ele é maior que 131, eu acho que é só maior. E deixa eu colocar o W, né? E menor do que 155 para estar na categoria 4. Só que aqui eu vou ter que colocar MPH, milha por hora. Por quê? Porque eu tenho que colocar. Tem espaço entre milha? Tem espaço, tem um espacinho. Então é isso. Ah, ele pode assumir esses valores, tá? Então, no more. Tá, então ele tá no more, então não mais do que 155. Legal. Legal. Provavelmente algum blues que eu ouço, esse no more aí aparece repetidas vezes. Só que eu tenho dificuldade com letras de música, sabe? Quando eu tô ouvindo em inglês, quando eu assisto um vídeo, um podcast, alguma coisa, é muito mais fácil. Quer dizer, não é muito mais fácil, é gigantescamente mais fácil perceber o que as pessoas estão falando do que quando eu tô assistindo uma música, né? Quando eu tô ouvindo uma música, ou vendo algum show, alguma coisa. Muito mais difícil interpretar em inglês. Eu quase nunca consigo traduzir as coisas, é impressionante. Acho que eu me distraio muito com o instrumental, né? E fico viajando nisso daí e acabo não conseguindo fazer a tradução das coisas. E não é nem a tradução, não é como se eu estivesse tentando traduzir para o português. Eu não consigo entender, simples assim. A pessoa fala uma frase, canta lá e eu... Ué, que será? Não entendi nada, parece tudo embolado. E na verdade não é, só que eu fico distraído demais. E isso devia fazer parte do meu querido diário e não da resolução do livro. Então, a gente vai verificar aqui, tá aqui, né, bonitinho. A gente tem perguntas aqui, tem, e tem as respostas. Cara, olha, isso é muito legal, né? Tu ter essas perguntas extras aqui e tu já ter o gabarito do lado, as respostas do lado embaixo. Não necessariamente na questão, que nem no livro base que a gente tá respondendo, que o gabarito tá aqui, ó. Tu termina de ler, tu já vê a resposta. Se bem que acho que eu tô cometendo uma injustiça, porque eu acho que aquela é a versão do professor. Então, a versão do professor vem com o gabarito.
Acho que na maioria dos livros é assim, né? Então acho que esse é o problema. O livro que eu comprei no sebo lá é a versão do professor, então ele tem o gabarito ali nas páginas. O que para nós não é muito bom, mas a gente se acostuma, tá? Então o que é que a gente traduz isso daqui? Ele quer para deixar em forma de inequação. O milagre do gás? Milady? Não, não é milagre. É, sei lá, the gas Milady M for a Honda Civic is less de 30 mpg. Então M é menor, então less é less, acho que é menor. Isso é 24. M, eu acho que é menor, tá? Então as dificuldades aqui estão mais para decifrar as palavras do que qualquer outra coisa. Né? 30 mpg. Eu escrevi 24, né? De novo. 30 mpg. E aqui é 24. Tá. Creio eu que seja menor. A gente já vai descobrir se isso aqui significa menor. Vamos ver aqui. É menor ou igual. Cara, por que tu faz isso, cara? Cara, que nojo que eu tenho das coisas que tomam essas liberdades de deixar alguns atalhos habilitados aí que tu não quer usar, tu não vai usar. E não é menor, é maior ou igual. E olha só. O cara lendo uma coisa e vendo outra. Tá. Maior ou igual. Beleza. Então, mais uma palavra que a gente aprende. Aqui também é cultura, não é? 25, cara, não 35. Então, list maior ou igual. 25. The gas mileage M for a Harley Davidson motorcycle. Ah, tá, a gasolina. O que significa isso aí? Não sei, foda-se, fica essa palavra por aí. Tá, para uma Harley Davidson motorcycle is more than 45. More than. A gente já viu isso, né? Exercício, qual palavra a gente já... More than. 155. Mas não é maior do que. Então isso aqui é maior do que. Então é maior ou igual. No more than 45. Então M é menor ou igual a 45 no caso, né? Que não chega a ser. Não pode passar disso. Então M é menor ou igual a 45. Que porra que aconteceu? Menor ou igual a 45. Qual é que é a MPG? Tá aí. Os cachorros resolveram parar. Que impressionante. Cuscada deve ter cansado. Então, 45 a gente vai verificar com toda certeza, sem problema nenhum. Mas porra, eu tô bebendo hoje, cara. O que eu tô fazendo maior do que 45? Não, ah, tá. Nesse caso ele tá dizendo que não. Não. Mas não é maior do que. Tem um no aqui. No. E aqui lá não tem um no. Então aqui é maior do que. More than, maior do que. Porra. Só que aqui tinha um no. Presta atenção na porcaria do contexto das frases, cara. Até parece que não sabe. Aqui é. Tem um is more than. Is more than, ok? Tá. A gente vai pegando com o tempo as coisas. Ford Explorer. Olha, fala sobre carro, sobre furacão. E no livro brasileiro a gente tá resolvendo sobre o que, cara? Pô, nem lembro. No nosso livro base, do que eram os exemplos, geralmente. Ah, não lembro. Ah, sim, sobre televisão, sobre seriado, né? A gente tá falando em união de conjuntos lá. Ah, tem uma série ou tem um produto que algumas pessoas compram, outras não. É, cada um, cada um.
Então, isso aqui tá dizendo o quê? Que o Ford lá, essa porcaria, é list 10 mpg, but no more than. Aqui tem um but, mas não. Então aqui não é maior do que 20 mpg. Então tá entre 10 e esse list aqui acho que significa que o M é maior ou igual a 10 mpg. Então, com o tempo a gente pega o jeito. mpg, vamos colocar aqui o M é maior ou igual a isso. Muito similar ao exemplo que a gente, ao exercício que a gente resolveu, que na verdade a gente faria o exemplo primeiro e daí teria uma base melhor para resolver os exercícios. Ou esse é o exercício? Esse é o exercício, tá. Nesse caso a gente fez o contrário. Então, o exemplo deu uma base pra gente resolver isso daqui. Lindo. E aqui é aquele mesmo caso, né? Que não é maior do que, então é a mesma coisa. É menor ou igual aqui. A quanto? A 20. 20 mpg. Tá? Então qual é a dificuldade de reescrever essas coisas? Só porque tá em inglês. Se não fosse, se tivesse em português ia ser trivial. Tá aí, ó. A gente vai pegando com o tempo a manha e entendendo mais essas palavras. Vai ficando mais fácil. Peraí, acho que pulei duas aqui. Pulei duas ou não? Não, só uma. E aí a gente caiu no quê? Praticar. Tá bom, tem bastante coisa pra praticar. Vamos só ver até onde é que vai essa brincadeira aqui. Uhum. É bastante prática. É bastante prática. É, vai dar pra se divertir bastante, olha só. Alguns parecem ser bem repetitivos, mas porra, tá? E aqui a gente já começa o conteúdo novo. Operações com números reais, valor absoluto, legal. Isso aqui a gente não viu no livro base. Então, mas essa primeira parte tem como objetivo ser um resumo do conteúdo de matemática. Então, por isso que eu optei por fazer isso aqui e não ir direto para funções. E que ótimo, né, cara? A gente tem uma lista aí com, com um pouquinho de exercício só para testar as nossas habilidades. Mas eu acho que com paciência e calma a gente faz. E é o que eu vou deixar para fazer no próximo vídeo e a gente se vê por aí.